Que alegria estarmos reunidos para este congresso estadual nesta manhã de sábado. Já me apresentaram, me chamo Frater Lucas Evangelista, sou religioso salvista do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador e no Conselho Nacional hoje estou auxiliando na direção da Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários. E com muita alegria venho partilhar nesta manhã de congresso com vocês do tema que o Senhor direcionou para nós. O tema desta pregação se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 14. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. Convido você a tomar a palavra comigo. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Amém? Eu vou usar a tradução da Jerusalém, pode ser que difira um pouco de algumas traduções, mas vai dar para entender. Assim diz a palavra: portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Amém. Geralmente nos dão a palavra da armadura do cristão inteira para pregar. Hoje nos deram um versículo, porque todo este retiro será a armadura do cristão. E é nesse exato versículo que nós acabamos de ler, acabamos de proclamar, que nós iremos aprofundar. No início desse sábado, então, o Senhor quer nos preparar mais uma vez para o combate, nos levando para a refletir sobre a passagem da armadura do cristão, como nós já iniciamos ontem na pregação da Dani. Usando a armadura de Deus, como nós vimos, o cristão entra na luta contra o mal. Ora, é uma passagem muito conhecida de nós carismáticos. Antigamente, quando a gente entrava, não sei, aqui no Paraná, quando eu comecei como servo, eu tinha de 15 para 16 anos, a gente tinha que decorar a armadura do cristão e o Magnífica. Meu pai, se o servo não soubesse a armadura do cristão de cor, nós sempre decorávamos a armadura para nos colocar sempre ali na brecha, sempre neste combate espiritual. E prosseguindo a reflexão que nós já iniciamos ontem na pregação da Dani, o versículo 14 começa exatamente em algumas traduções dizendo: ficai alerta. Na tradução que eu usei vai falar: ponde-vos de pé. O início da investidura para a luta começa justamente com uma exortação que nos leva até mesmo a refletir sobre o nosso tema do ano: desperta, tu que dormes, levanta-te. Ou seja, para começar a armadura do cristão, o Senhor está dizendo que nós precisamos nos colocar de pé. É necessário levantar. O primeiro passo para vestir a armadura de Deus é se colocar em pé, em alerta, em atenção. É impossível se revestir da armadura de Deus estando caído, abaixado, deitado. Por isso, o primeiro ponto para iniciar a luta, para se revestir da armadura de Deus, é estar e pode ser mais forte, eu vou soprar a resposta, em pé, tá bom? É necessário estar aleluia, é necessário estar em pé. Então perceba, se o Senhor está falando para nós que é necessário estar em pé, significa que nós ainda não estamos, que de alguma forma estamos caídos, estamos prostrados, estamos abaixados, estamos sentados. Só sei que se o Senhor está pedindo para estar em pé, estar em alerta, significa que nós ainda não estamos. Por isso, antes de entrar propriamente dito num combate espiritual,
antes de entrar nas armas da fé, nós precisamos responder alguns questionamentos. Preste atenção neles. Fala aí para o seu irmão do lado, preste atenção. Primeira pergunta: quais situações têm deixado você abatido diante do Senhor? É a primeira pergunta que nós precisamos responder. Segunda pergunta: o que tem tirado a nossa atenção do Senhor? Se nós conseguirmos responder essas duas perguntas, talvez nós consigamos caminhar de uma forma mais aplicada nesta luta, neste combate espiritual, nos revestindo da armadura de Deus. Então, quais são as situações que têm te deixado abatido diante do Senhor? Se nós não conseguimos responder esses questionamentos, talvez também nós não conseguimos ou conseguiremos nos levantar para a luta. E o Senhor não te chamou para a derrota, o Senhor não te chamou para ficar caído. Às vezes a gente encontra um povo no nosso grupo de oração meio caído, fala assim: nossa, estou passando por um combate. Já escutou alguém assim? Às vezes você mesmo está falando isso, né? A gente já escutou e a gente já falou muitas vezes. Estou passando por um combate, graças a Deus. Mas nós precisamos entender que combate nós estamos passando. Precisamos entender a graça de Deus. Jesus jamais te daria uma luta que você não fosse capaz de vencer. Então não adianta ficar abatido. Se a coisa está difícil, se a situação está complexa, nós precisamos identificar o que está nos deixando prostrados, abaixados diante do Senhor, para poder ficar de pé e em pé, assim o Espírito Santo nos revestir com a sua graça, com o seu poder. Por isso, independente da luta que você está passando, independente da luta que você está travando ao chegar aqui, desperta, levanta, porque nós temos um Deus que é um Deus de vitória, e Ele está aqui para te revestir para a luta, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E para nós trabalharmos esse versículo, quando eu estava rezando, eu me recordei, lendo a passagem de Efésios, de dois personagens bíblicos que conseguiram ficar cingidos com a verdade e se revestiram da justiça de Deus. O primeiro, diferente de mim que sou muito alto, era bem pequenininho, lá no Antigo Testamento, chamado Davi. Todos aqui conhecem a passagem de Davi e Golias, sim ou não? Olha que história maravilhosa de uma pessoa que consegue entrar no combate, tendo certeza que em Cristo, ou melhor, para Ele, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Ele não tinha chance humana nenhuma para vencer, ele não tinha estatura, ele não tinha força, ele não tinha armas, ele não aguentava levantar nem o escudo. E quando Golias começa a amaldiçoar Davi, o que Davi responde? Você vem contra mim com espadas, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós nos colocamos prontos para a luta, nós nos colocamos em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, ficar em pé, ficar alerta, para se revestir da armadura de Deus, primeiramente é ter uma fé expectante que nós nos colocamos no combate em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com espadas, não é com forças humanas, nós nos colocamos na luta em nome do Senhor dos Exércitos, e nele nós temos a vitória. Por isso eu falo mais uma vez, independente da luta que você chegou aqui, você sairá vencedor,
porque nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e não há ninguém como o Senhor. Nada se supera, nada supera o poder do Senhor. Por isso, quando nós formos rezar, no final dessa pregação, eu quero que você reze para você mesmo: eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Acho que você já pode falar isso para você. Bata aí no seu peito e diga: eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. O segundo personagem bíblico que eu me recordei, foi até tema de um retiro da nossa casa de formação esses tempos atrás, foi o rei Josafá. Josafá, quando estava na luta, ele também não tinha chance nenhuma contra o exército inimigo. Mas sabe o que não é ter chance nenhuma? Era um exército extremamente grande de inimigos, e ele com pouquíssimos homens. Os homens olhavam para o exército inimigo e falavam assim: ó, não vai dar. Hoje, se a gente entrar nessa luta, se a gente adentrar nesse vale, não tem como vencer. Josafá se coloca à frente daquela tropa, e eu gosto muito da oração dele. Se você quiser acompanhar ou anotar, eu vou te passar o versículo para você fazer uma lexo divina na sua casa. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20, versículo 12. Josafá vai dizer assim: não sabemos o que fazer, e assim é para ti que se voltam os nossos olhares. É uma passagem muito simples, mas muito profunda. Senhor, nós não sabemos mais o que fazer, e é para ti que os nossos olhares se voltam. Às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. Nós ficamos perdidos. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde eu vou. A gente fica meio bobo, igual barata tonta, correndo para lá e para cá. Josafá falou para o Senhor: olha, nós não sabemos mais o que fazer, mas é para ti que os nossos olhares se voltam. Quando os nossos olhos se voltam para o Senhor, mesmo sem saber o que fazer, o Senhor dá vitória. Quando Josafá entrou no campo de batalha com seu exército, ele nem precisou puxar da espada, porque todo o exército inimigo já tinha morrido pela ira do Senhor. O mesmo Deus que deu vitória a Davi, deu vitória a Josafá, é o mesmo Deus que está aqui para nos dar a vitória na luta que nós estamos. Por isso nós estamos aqui, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos seguir com a palavra. A palavra vai dizer: ficai alerta, ficai em pé, cingir os rins com a verdade. Nós sabemos que a verdade tem um nome, essa verdade é... Poderia ser um pouco mais forte, eu vou falar de novo. Vamos lá, eu estava aqui, né? Nós sabemos que a verdade tem um nome, e esse nome é... Agora começou a ficar bom. E esse nome é Jesus. Então nós sabemos que cingir os rins com a verdade significa estar cingidos com o próprio Deus, com Jesus, o Amém, sobre aquele a qual a nossa fé está alicerçada. Ele é o Amém, Ele tem a última palavra sobre nós. Por isso Ele mesmo diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Amém. E o verbo cingir aparece também em Lucas 12:35, quando o Senhor mesmo vai falar: tendes os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Esse cingir está sempre relacionado à prontidão de um servo. E um servo que está pronto, ele está atento.
é símbolo da pessoa que serve o outro, como Jesus na sua paixão. Ele se cingiu com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. O Rei de todo o universo, o Deus que é cheio de poder e misericórdia, desconcerta a humanidade com uma pequena toalha. Ninguém esperava o Rei se abaixar para lavar os pés. Ele cinge a sua cintura e se coloca a serviço. Por isso é sempre o cingir um símbolo de serviço, mas servir sempre na verdade de Deus, para que o outro tenha vida. Quando eu estou cingido da verdade, eu estou me colocando em prontidão para servir o meu irmão, para que ele tenha vida. Mas para estar cingido da verdade, nós precisamos entender aquilo que está em Efésios 4:25. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Ora, nós vivemos em um mundo cada vez mais secularizado, onde a mentira tem seu reinado praticamente estabelecido. Portanto, nós precisamos estar cada vez mais cingidos com a verdade que é Jesus. Uma verdade que vai além das palavras, está na dimensão da vida, da vida. Repita isso comigo: a verdade vai além das palavras, está na dimensão da vida. Amém. Quantos vivem numa mentira, enganando-se a si mesmos, buscando prazeres, alívios passageiros, colocando a sua esperança onde não está, onde ela não será encontrada. Quantos hoje que nós encontramos, e até mesmo dentro dos nossos grupos de oração, estão vivendo uma grande mentira, mesmo tendo se encontrado e tocado a verdade que é Jesus. Nós precisamos trazer esse cingir no mais íntimo do nosso ser. Se não estivermos em Deus, nós corremos o risco de viver na mentira, pois só Ele é o caminho, só Ele é a verdade. Meu irmão, não queira estar debaixo da fonte e morrer de sede. Não queira estar num grupo de oração pedindo o Espírito Santo e não querer viver a verdade do próprio Espírito. Nós estamos debaixo da fonte, não podemos morrer de sede pelo fechamento do nosso coração. Está na hora de nós nos abrirmos inteiramente a Ele. E quando nós estudamos esse verbo cingir, esta palavrinha cingir para uma luta, significa que aquele que vai se cingir, ele vai rodear a sua cintura, vai apertar, vai ajustar. Um guerreiro que se cingia, colocava em si uma saia de couro presa com cintos de lâminas de metal que protegiam as suas entranhas, ou seja, aquilo que está no mais profundo. Significa também para nós que nós precisamos estar ajustados com a verdade, ou seja, nós precisamos, além de estar revestidos, viver nela. E só pode viver na verdade aquele que vive no Espírito Santo. Ou seja, se aqueles que vivem no Espírito têm que viver a verdade, nós na Renovação Carismática não precisa nem falar, nós fazemos até seminário de vida para aprender a viver no Espírito, quanto mais na verdade. É mais do que um dever para nós vivermos cheios do Espírito Santo e cingidos de toda a verdade. Quando um servo está cingido da verdade, a mentira do mal nunca consegue tocá-lo nem derrubá-lo, porque a verdade de Jesus destrói toda a mentira do pecado. Por isso, nesta manhã, o Senhor quer nos cingir profundamente com esta verdade. Assim como Davi, assim como Josafá se revestiram desta fé, se cingiram do poder do Senhor Jesus, nesta manhã, ela falou assim que eu tenho mais 1 hora para trabalhar com vocês. Oh, glória a Deus.
Brincadeira, não foi isso não, foi só para deixar ela nervosa. Significa que nós precisamos estar cingidos, ou seja, totalmente imersos nesta verdade. E a segunda parte vai dizer: revesti-vos da couraça pode ser mais forte, revesti-vos da couraça A couraça naquele tempo cobria o peito, as costas, protegia o coração, os pulmões, barriga, os órgãos vitais. O interessante da couraça é que ela protegia fortemente contra aqueles ataques de perto, ou seja, aqueles ataques mais fortes, o ataque à espada, machado. Toda vez que um soldado se reveste da couraça, ele se reveste justamente se protegendo dos ataques que estão perto. Ou seja, é a justiça de Deus em nós que nos protege de todo mal. Fala isso para o seu irmão aí do lado. É a justiça de Deus que te protege do mal. Porque quando eu fico perto da microfonia, deixa perto mesmo. É a justiça de Deus que nos protege de todo o mal. Somos justificados por Ele para vivermos na verdade e mortos para o pecado para vivermos na justiça. Por isso, quando nós nos revestimos da justiça de Deus, é essa justiça que nos protege de todo o mal. Mas de uma forma bem prática, o que é viver na justiça? É simples. Viver na justiça é deixar Deus ser Deus. Viver na justiça é dar na nossa vida o lugar que é dele por direito, porque é justo que ele seja Deus das nossas vidas. Eu gosto muito daquela passagem que está em Tiago 1:20. A ira do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Olha que linda esta palavra. Não adianta eu ficar encolerizado, com raiva, bravo, porque a ira do coração do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por isso, para se revestir da justiça, nós precisamos pedir, é claro, o Espírito Santo, mas primeiramente, nós precisamos deixar de ser juízes, de querer o controle de tudo, para ser revestido da justiça e falar que Ele mesmo é o justo juiz, e estar revestido da graça de Deus, e isso também só é possível tendo uma vida no Espírito. Não é uma justiça humana pelas próprias mãos, mas é a justiça de Deus, nas mãos de Deus, na força do Espírito Santo. Assim como Davi, assim como Josafá, é necessário nos entregarmos inteiramente ao Senhor, cingir as nossas entranhas e nos revestir da justiça de Deus. Só Ele é justo. Quantas vezes na nossa vida nós nos colocamos no lugar do Senhor como juízes? Nós adoramos emitir um juízo ou julgar alguém, sim ou não? Faz parte da nossa vida, da nossa humanidade. Mas nós precisamos saber que só Deus é Deus. E para ser justo, eu preciso deixar que Deus assuma o lugar que é dele na minha vida. O Vicente, que coordena o Ministério de Cura e Libertação, aqui na RCC Brasil, ele tem uma frase, deve ser carioquês dele, mas eu acho bem interessante. Ele fala assim: sai de trás do bolo que o aniversário não é teu. Sai de trás do bolo, irmão, o aniversário não é teu. Sai do lugar de Deus e deixa Ele ser Deus da sua vida. Deixa Ele emitir o juízo, deixa Ele fazer a justiça. Vamos parar de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos.
e vamos nos revestir pela força do Espírito Santo da justiça de Deus, porque somente a justiça de Deus é que nos protege do mal e nada mais. Por isso o Senhor está nos pedindo no início deste congresso, que fiquemos alertas, fiquemos em pé, nos preparemos para o combate cingidos com a verdade que é o próprio Jesus e revestidos da justiça de Deus. Por isso, quando nós formos rezar daqui a pouquinho, nós vamos rezar na certeza que Deus, o mesmo Deus que deu a vitória a Davi, Deus que deu vitória a Josafá, está aqui em nosso meio e há de nos dar a vitória, porque em Deus não há derrota, em Deus não há morte, em Deus só há vitória e em Deus só há vida. Amém? Por isso nós vamos pedir nesta manhã que o Senhor nos encha inteiramente do seu poder. Mas antes disso eu quero combinar com vocês como vai ser a oração. Pode ser sim ou não? Perguntei quanto tempo eu tenho para não extrapolar. Eu disse que estar cingido com a verdade e estar cingido do próprio Jesus, porque Ele é aquele que se revela como a verdade. Ele é o Amém, como Ele se revela no Apocalipse, eis o que diz o Amém. Então eu quero te dar uma dica para a hora que nós formos rezar. O Amém da sua oração pertence a Deus. Como nós costumamos a encerrar as nossas orações? Está fraco, na minha região é Amém. Como nós costumamos a encerrar as nossas orações? Amém. Significa que a última palavra da oração pertence a Deus, porque Ele é o Amém. Um dia eu fui visitar um hospital e tinha uma pessoa no leito. Nós somos, evidente, visitar uma família, mas quando você vai visitar o hospital, aparece mais uns 5 doentes, não é assim? Fala assim, olha, você pode rezar pela minha mãe, porque o médico falou que ela não passa dessa semana. Falei, podemos rezar. E eu fui com o intercessor do grupo de oração jovem, era bem mais jovem. Nós entramos, eu fiquei de um lado da cama, o garoto ficou do outro, nós colocamos as mãos sobre a senhora, eu falei assim, a senhora tem alguma intenção? Ela falou assim, eu quero ser curada. O menino arregalou o olho assim, ó. Coloquei a Bíblia sobre a barriga da senhora, coloquei as mãos dela sobre a palavra e comecei a rezar. Fizemos o em nome do Pai. Eu falei, Senhor Jesus, Tu mesmo nos disse através da Tua palavra, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. O Senhor ainda nos disse, batei e será aberto, pedi e vos será dado. Por isso nós queremos pedir, Senhor, cura esta nossa irmã. E começamos a orar e o menino fez assim para mim, ó. Pss. Eu abri um olho assim, eu falei, o que está acontecendo? Aí ele, não. Ele deu a volta na cama e falou assim, ela vai morrer. Eu falei, irmão, você está intercedendo contra a minha oração. Eu falei, fique lá na porta, vai rezando o texto lá na porta. Rezei. A hora que eu saí, conversei com ele, falei, garoto, o que aconteceu lá dentro? Ele falou, irmão, acabou de falar que a mulher está para morrer. Eu falei, o amém da oração não é meu e nem é teu. Se a pessoa rezou, pediu para rezarmos por ela, para que ela seja curada, nós fazemos a oração. A oração é nossa, o amém é de Deus. Quando nós rezamos, a última palavra não é nossa. Não fique preocupado com o fim da tua oração, porque a última palavra vem de Deus. Por isso, quando você se levantar para rezar, tenha uma certeza, a última palavra nesse congresso é a de Deus. Amém.
Então nós vamos rezar na certeza que o Espírito Santo de Deus virá sobre nós. Nós seremos revestidos de toda a verdade. O Senhor dos exércitos está no meio de nós, nos dará a vitória, vai nos envolver com o poder da sua verdade e vai nos revestir de toda a justiça, porque é essa justiça que nos leva a combater todo o mal. E agora um ponto mais importante que eu sentia durante a intercessão para este congresso. Nós precisamos saber nos colocar diante do Senhor dos exércitos. Davi foi combater em nome do Senhor dos exércitos. E ele colocou diante do Senhor não somente a sua fé, mas tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Josafá foi combater em nome do Senhor. E quando ele percebeu que estava todo mundo reclamando, que todo mundo tinha achado um problema no exército, ele falou: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas os meus olhos se voltam para nós. Quando você se coloca para rezar, e aqui eu estou falando da oração pessoal no seu dia a dia, porque o congresso é justamente para que o Senhor possa vir aperfeiçoando a nossa vida carismática também. O Senhor está interessado mais em você do que nos seus problemas. O primeiro que tem que ir à oração é você, depois o seu problema. Amém? Eu vou te dar um exemplo. Vem os 4 aqui. Vem, Miguel, você acha que eu sei de graça assim? Aqui é melhor, que está fora do ambão. Vem vocês dois também. O Miguel é Deus aqui. Fica virado para lá. Vocês vêm para cá. Ficam todos aqui no cantinho. Isso. O Bruno, ele vai rezar agora para ser cingido da verdade, para ser revestido da justiça de Deus. E o Bruno aqui se coloca diante de Deus, só que ele começa a rezar assim: Senhor, eu estou com um problema muito sério para resolver. Vem aqui o primeiro problema. Eu estou com um problema em casa. Vocês não são casados, não pensou? E aí depois que ele apresenta o segundo problema, ele fala assim: Senhor, e a coisa está tão difícil lá no trabalho. Senhor Jesus, eu estou cheio de boleto para pagar. Tem mais problema? Vem aqui você também. Senhor Jesus, quando eu chego lá no grupo de oração, mas é tanto problema para resolver. E aí tudo que o Bruno vai rezar, ele coloca o problema primeiro. O Bruno está conseguindo ver Deus, sim ou não? Se ele tentar tocar o Senhor agora, ele vai conseguir? Porque a oração do Bruno foi somente problema. E eu falei que o Senhor está interessado mais em você do que no seu problema. Então, como que nós nos colocamos para sermos revestidos da justiça? Os problemas passam para trás do Bruno ali, porque o problema não sai nunca, né? Problema sempre tereis. Isso, fica aqui, Bruno. O Bruno se coloca diante do Senhor para rezar, e ele começa a falar assim: Senhor, eu estou na tua presença nesta manhã, e quero te apresentar o meu coração. Senhor, eu te apresento agora os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas fraquezas, as minhas misérias. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Vem seguindo o problema não sempre tereis. E quando o Bruno vai se apresentando, quanto mais ele se coloca diante do Senhor, mais ele vai chegando. E quando o Bruno coloca o coração diante do Senhor, eles conseguem se encontrar. E naturalmente, pode abraçar, abraça, Pai. E naturalmente, quando há esse encontro, amém, aplauda esse encontro do Senhor. E quando este encontro acontece,
naturalmente esses problemas vão se abaixando. Vai abaixando o problema. Isso. Os problemas vão se abaixando. E chega uma hora que cansa ficar abaixado. E naturalmente os problemas vão saindo. Mas tudo isso foi fruto deste encontro. Obrigado, irmãos. Deste encontro que o Bruno conseguiu fazer com Deus na sua oração. Amém, obrigado. Aplausos dos nossos irmãos aí, nos ajudaram nesse ministério. Quando a palavra de Deus está nos dizendo, ponde-vos de pé, significa que você não é o problema que tem que ficar abaixado. Você é o filho que tem que ficar em pé para abraçar o Pai. Você não é problema. A sua vida não se resume a problemas. O Senhor não te vê como um caso perdido. O Senhor não te vê como um poço de problemas. O Senhor te vê como um filho. E é o filho que o Pai quer revestir para o combate. É o filho que Ele está falando, desperta, levanta, se coloque em pé, porque hoje eu quero te revestir com a verdade que sou eu. Eu quero cingir as tuas entranhas com a minha verdade, com o meu poder. E eu quero que você seja inteiramente revestido. Tome vestes novas, não vestes de luto, mas a veste da justiça, porque sou eu que te justifico. É a minha verdade, é a minha justiça que te protege, nada mais. Quando nós estivermos revestidos da justiça de Deus, nada e ninguém pode nos derrubar, porque nós estamos diante do Senhor dos Exércitos, e é em nome dEle que nós combatemos. Por isso nós vamos ficar em pé agora, como diz a palavra. Isso, dá uma espreguiçada, quem viajou de madrugada para chegar hoje, a maioria já chegou ontem. Isso. Nós vamos rezar, e o amém dessa oração pertence a quem? Pronto, já aprenderam uma parte da lição. E agora nós vamos nos colocar diante do Senhor, antes de pedir que o Espírito Santo venha nos revestir da armadura de Deus. Nós vamos pedir, nós vamos rezar agora, nos entregando ao Senhor, como foi esse pequeno teatro aqui. Incline um pouco a sua cabeça, se coloque diante do Senhor, e eu convido agora você se aproximar do Senhor com a sua oração. Coloque agora a sua vida, o seu coração, vai apresentando tudo que você traz com você nessa manhã. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos apresentar o nosso coração. Quero colocar diante de Ti o meu coração, a minha vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus afetos, a minha história de vida. Quero colocar diante de Ti a minha vocação, o meu chamado. Quero colocar diante de Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Quero me depositar inteiramente na Tua presença, para que nesta manhã eu possa tocar o Teu coração, Senhor. Eu não quero somente apresentar problemas, situações, mas eu quero me colocar na Tua presença, me colocar inteiramente com a minha fraqueza, com os meus vícios, com as minhas más inclinações, com os meus pecados, com as minhas misérias. Senhor, é assim que eu estou chegando para este congresso, é assim que eu tenho ido para o grupo de oração, é assim que eu estou no meu dia a dia. Senhor, receba nesta manhã a minha verdade, aquilo que eu estou vivendo no mais profundo do meu ser, aquilo que tem causado tantas aflições, Senhor. Quantas vezes eu tenho ficado desesperado por não crer no Teu nome, por não crer na Tua vitória, por não crer na Tua justiça. Senhor, nesta manhã eu coloco diante de Ti a minha falta de fé. Senhor, eu coloco agora os meus medos. Senhor, eu me coloco inteiramente diante de Ti. Quantas vezes eu sou medroso, sou medrosa. Senhor, eu quero hoje ser abraçado por Ti, me encontrar contigo. Por isso agora eu me coloco na Tua presença, para que o Senhor possa me cingir com a Tua verdade,
para que o Senhor possa me revestir com a tua justiça. Senhor, acolhe a minha miséria, acolhe tudo que eu tenho, tudo que eu sou, me coloco diante de ti como um filho, necessitado da graça do Pai. Senhor Jesus, tu conheces os nossos corações, tu sabes o que cada um que está aqui precisa para estar na tua presença e fazer a tua vontade. Por isso, nesta manhã, nós queremos em pé, estarmos alertas, estarmos atentos àquilo que o Senhor fala, pela tua palavra, pela tua igreja, e é por isso que aqui nós estamos. E eu convido você a ir erguendo os seus braços ao Pai agora, na certeza de que aquele que bate a porta se abrirá, aquele que pede vos será dado, porque o amém pertence ao Senhor, o Senhor dos exércitos.